antes até de nos apresentarmos, o Senhor, quando me dava a visualização da caminhada, eu agradeço muito a Deus, porque o Senhor, Ele me deu essa visualização para a minha vida. E assim, eu levo para a minha vida toda, que é no caminho que eu vou sendo curado. Como a irmã cantou aqui no começo, como só em Deus encontro refúgio, né? Que eu sei que existem feridas na minha alma, na minha caminhada, na minha vida, que só Deus, as minhas carências, as minhas dúvidas, as minhas limitações, é só Deus. E é só caminhando que as chagas, que as feridas vão sendo curadas. Amém? Amém. O meu nome é Rodrigo, eu fui escolhido para ser esposo da Lara. Eu sou a Laila, escolhida por Deus para ser a ajuda adequada do Rodrigo. Oi, agora sim. Nós vamos fazer 8 anos de casados em setembro. Nós ainda não temos filhos. Nosso grupo de oração é o Vida no Espírito, que fica em Aribiri. E neste tempo nós somos coordenadores estaduais do Ministério para as Famílias. E hoje o Senhor nos convida aqui para falar de um tema muito lindo. Jamais desistirei da minha família. Forte, né, esse tema? Jamais, jamais é nunca. Que a gente nunca desista das nossas famílias. Inclusive é o tema da nossa camisa, né? Do retiro do Ministério que teve este ano. E a gente já vai pegar a palavra em Mateus 7, de 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. Amém? Mateus 7, de 24 a 27. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem sensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavras da nossa salvação. A palavra começa assim: aquele que ouve estas minhas palavras. Antes, a Bíblia fala de bons frutos da palavra de Deus, da porta estreita, que todos nós já ouvimos falar, né? O caminho é largo, aqui a maioria é composta por jovens. Como é largo esse caminho que a gente tem, né? Mas a porta para a gente entrar no céu é o caminho estreito. O caminho que todo mundo acha ridículo, difícil, que as pessoas riem quando a gente fala das coisas que a gente faz com Jesus. Acredito que muitos de vocês já foram motivo de chacota, de brincadeira, mas é esse caminho que leva ao céu. E a palavra também fala antes de julgamento. O Senhor vai dando uma série de orientações para nós, e é por isso que ele começa: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual é a rocha? Jesus. E aí a palavra continua: caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu. Às vezes, quando a gente caminha com o Senhor, a gente pensa que a nossa casa não vai enfrentar os ventos, não vai ter as investidas. Eu, às vezes, escuto umas pessoas falando assim: foi só eu dar um sim para o ministério que os problemas começaram a aparecer. Engano seu, os problemas já viriam. Só que no ministério, no grupo de oração, você vai ter a força para passar por esses problemas. Então, a gente precisa também ter essa maturidade, que os problemas vão vir, mas a força que Ele vai dar para nós, se nós convidarmos Ele para ser a rocha da nossa casa, aí vai ser totalmente diferente. E como Lara disse na palavra, a rocha que é Jesus. E nós construímos a nossa casa em cima dessa rocha que é Jesus. Um homem prudente, ninguém vai construir uma casa na areia. Você tem coragem de começar a construir a sua casa na areia? Ninguém. Acho que ninguém em sã consciência vai construir. Ou por acaso você já começou a construir a sua casa pelo teto? Você já viu uma casa começando a ser construída pelo telhado? Se nós levarmos para as nossas vidas, um exemplo, namoro. O namoro hoje em dia, por mais que o mundo não acredite,
e eu acredito, é possível viver um namoro santo, amém? Amém. E como nós pregamos, a família é um projeto de Deus. E todo projeto ele tem começo, meio e fim. E se é projeto de Deus, ele é santo. Amém de novo? Amém. Amém. É isso aí. O que nós levamos para o namoro? Um namoro bem namorado, um namoro bem cuidado, um namoro em Deus é o começo de um projeto de uma casa sobre a rocha, que é um namoro e um projeto fincado em Deus. Certo? Hoje o mundo, a sociedade quer nos provar o contrário, que é preciso experimentar. É a tese da experimentação. Eu experimento, se eu não gostar, eu estou em tempo ainda, porque se eu casar, talvez eu já não tenha a oportunidade de experimentar de novo, não é verdade? E infelizmente isso acontece muito. Mas nós estamos aqui para provar justamente ao contrário, que é possível. Que é possível. É possível ter um namoro santo. É possível ter um casamento santo. Porque se eu não consigo ser fiel ao meu namoro, como que eu vou ser fiel no meu casamento? Como? E as tentações vão acontecer, né? Vão acontecer. As dificuldades vão aparecer. Eu gosto muito assim, quando a gente prega, tudo Deus vai mostrando para nós. Antes de a gente vir para cá hoje, a gente teve uma discussão, né? Por causa de redes sociais. Olha que coisa atual, Foi um diálogo, né? Não foi uma discussão, foi um diálogo. Um diálogo com verdade, com perdão. Um diálogo que para um não significava nada, mas para o outro significava muito. Aí você tem que ter o coração aberto para ver que para o outro significa muito, e o outro também tem que entender que para aquele ali não era muita coisa. E aí a gente equilibra e chega num senso comum. Mas por que a gente chega? Porque tem essa rocha. Porque para preparar a nossa casa, a gente gastou tempo na base. Porque como o Rodrigo falou, não adianta começar do teto. A gente quer muito começar nos finalmente. A gente quer experimentar, a gente quer viver tudo e não cuida dessa base. E olha, irmãos, eu vou falar para vocês, o que a gente mais tem visto por aí hoje é divórcio. Só eu que vejo isso? Não, né? Todo dia a gente vê. Hoje um casal famoso anunciou a separação e as pessoas que estavam perto de mim começaram a falar assim: nossa, mas eu não esperava que eles fossem se separar. E para mim não foi surpresa. Não por julgar aquelas pessoas, quem sou eu? Mas por saber que casamento é difícil. Convivência 2 é difícil. Se a gente não buscar em Deus diariamente, a gente não consegue. E aí vem a palavra de Tobias. Pode ler. Tobias, você não precisa pegar não. Vou ler só 2 versículos aqui, está lá em Tobias 6. Ouve-me, o anjo respondeu-lhe: ouve-me, eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam gloriando Deus no seu coração e no seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não tem entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. E antes a palavra fala sobre Sara e Tobias. Se vocês conhecem a palavra, ela perdeu 7 maridos. E aí Tobias é filho único e ele ficou com medo de seu próximo marido a ser morto. Eu falei até com a gente estava conversando em casa. Você imagina, você acaba de casar, aí eles foram para a primeira noite. Aí você vai para o quarto, o seu sogro vai abrir sua cova. Porque ele fez isso com os outros 7. Já pensou? Você acaba de entrar no quarto, o seu sogro vai lá preparando, achando que você também ia morrer. E se a gente trouxer para os dias atuais, quantos casamentos já começam com as pessoas pensando no acordo que vai fazer para dividir os bens, já entram pensando em se separar, já entram pensando em como vão dividir as coisas. Mas a palavra de Deus mostra sobre quem o demônio tem poder. E a gente está aqui para ter um casamento, para ter um namoro, para ter uma família, que Jesus tenha poder sobre ela. Amém? Amém. Quando a gente fala, gente, do namoro, do casamento, nós falamos também para o jovem, o individual, você que não namora, você que está à espera do seu José, né, mulher? Mas você tem sido a Maria? Ou você, José, que está à espera da sua Maria? Você tem sido José? Porque às vezes eu espero muito a Maria, mas não sou José, né? Aonde eu tenho procurado a minha Maria? É bom perguntar também. Mesmo solteiro, ou mais ainda, é preciso viver a santidade. É preciso esperar as esperas do Senhor, não é verdade? Não é fácil, é fácil? Claro que não. Mas quem disse que ia ser? Mas é preciso passar pela prova. E vale a pena, vale ou não vale? É por isso que nós estamos aqui. E o tema dessa pregação hoje, ele é muito propício.
que é o tema da camisa. Jamais vou desistir, pode virar de costas, da minha família. Quando a gente vai vestir essa camisa a primeira vez, eu fiquei pensando assim, Senhor, que responsabilidade é vestir essa camisa? Sabe, será que eu mesmo tenho esse entendimento? Porque isso é muito sério. A gente, quando diz sim para Deus, diz sim para o matrimônio, não é uma brincadeira. Não é assim, eu preparando a pregação, eu ficava me lembrando de alguns preparativos, assim, que não é que é errado, mas que às vezes a gente se preocupa com tanto detalhe e não convida Jesus para ser o centro da nossa casa. A gente pensa no docinho, na cor da decoração, que todas as madrinhas vão vestir o mesmo vestido, que tem que comprar na mesma loja, que todos os padrinhos têm que ter a mesma cor de gravata. Tudo bem, não tem problema você fazer isso. Mas será que você está convidando Jesus para ser o centro? E quando eu rezava no Santíssimo, o Senhor falava para mim que tem pessoas aqui que estão desacreditadas na família. Ou que seja uma situação familiar sua de pai, mãe, irmãos, casamento, não sei o que é. Mas o Senhor vem dizer para você hoje que Ele vai te dar uma família, que é possível reconstruir a sua família e que nós não podemos desistir da nossa. O Senhor confiou o Rodrigo a mim e nós somos um do outro. Eu preciso lutar por essa família. Como dói meu coração quando alguém fala assim, não, vocês só são um casal, vocês não são família porque vocês não têm filho. Claro que nós somos uma família. Somos eu, Rodrigo e Jesus. E uma família disposta a lutar por tudo para não desistir dela. E às vezes assim, vocês podem pensar, mas é fácil, vocês são jovens, né? Estão trabalhando, estão com a vida boa. Só que a gente também veio de uma família que teve muitas dificuldades. Se eu for contar as minhas todas aqui, a gente vai ficar até amanhã. O Rodrigo vai contar um pouquinho da dele. Então vamos ficar até depois da manhã. Então, com esse tema jamais desistir, vou desistir da minha família, eu lembro muito do meu pai. Meu pai era alcoólatra. Meu pai, se tivesse vivo, faria 70 anos semana passada. Tem 2 anos e 5 meses que ele faleceu. Faleceu muito rápido assim. Deu um problema no pulmão, foi internado e morreu. Ninguém esperava. Mas o meu pai, ele era alcoólatra, então era muito difícil conviver com meu pai, muito difícil. Ele falava muita besteira para minha mãe, xingava, nunca bateu na minha mãe, só que falava muita besteira. Enfim, era uma convivência muito difícil com meu pai, eu com os meus irmãos. Mas eu sabia que meu pai era o filho amado de Deus. Só que depois de um tempo que eu fui saber disso, quando eu passei a caminhar, porque eu também nem eu sabia que eu era o filho amado de Deus, então como é que eu não podia saber que ele era o filho amado de Deus? Enfim, mas meu pai é alcoólatra, e assim, e como eu sinto falta do meu pai? Como que eu sinto saudade do meu pai? Depois de um tempo que eu conheci Jesus, que eu passei a caminhar, eu comecei a entender o meu pai, porque meu pai era doente, eu precisava entender isso. Meu pai era doente, eu estava são, então eu precisava ajudar ele. Só que eu também sabia que meu pai era ateu. Meu pai não adiantava eu pregar com ele uma Bíblia, ler o Evangelho para ele, chamar ele para a igreja como eu chamei, mas ele não ia. Então não adiantava. A forma que eu achei mais que Deus me mostrou de chegar próximo do meu pai foi amando meu pai. Amando, independente do que meu pai fazia. Era amando meu pai. E eu via isso nos olhos dele. E eu lembro do meu pai assim. Meu pai era muito arcado, estava sem camisa, era mecânico. Meu pai, a gente sempre brincava que meu pai levantava da cama, a sombra dele ficava. Porque ficava certinho a marca do colchão dele. Cheio de graxa, que ele não tomava banho direito. Mas como eu sinto saudade desse cheiro da gasolina, da graxa. Porque a gasolina ela cheira, né? Aquele cheiro gostoso. Mas como eu sinto saudade. Eu lembro que eu cortava o cabelo do meu pai sentava, pegava a máquina, passava, eu ia fazendo a barba dele, aquele bafo de cachaça na minha cara. Mas ele me chamava para cortar o cabelo dele e fazer a barba dele. Como que eu sinto falta? Tem dia que dói. Dói mesmo, entendeu? E eu me arrependo muitas vezes por ter sentido vergonha do meu pai. Vergonha. Porque lá até me perguntou esses dias, você já teve vergonha do meu pai? Eu falei, é muito fácil ter vergonha do meu pai. Meu pai andava bêbado, sem camisa, mostrando cueca, dormia no chão da varanda, então era muito fácil. Mas como eu sinto saudade do meu pai e me arrependo dos dias que eu tive vergonha do meu pai. Eu já pedi perdão a Deus e cuidei dele até o fim, fiquei com ele com latina que ele ficou internado, mas eu amei o meu pai, amei assim ao máximo. E o Senhor nos convida hoje, eu te convido a fechar os olhos um pouquinho. Talvez você tenha um cachaceiro mecânico fedendo a gasolina em casa, ou talvez não,
ou talvez você tenha um pai cheiroso, uma mãe cheirosa, que também é bom, muito bom. Minha mãe é cheirosa, eu sempre dou lá um cheirinho dela. Mas talvez você tenha os seus na sua casa, que por coisas muito pequenas, vocês não têm tido uma boa relação. E eu vou falar para vocês, como faz falta, como eu disse agora há pouco. Como dói saber que você não vai ver mais. Como eu rezei pela conversão do meu pai. Como eu rezei pela conversão do meu pai, esperando a vitória. Mas eu creio que a vitória veio. Ele morreu. Hoje eu continuo rezando e intercedendo pela alma do meu pai. Porque é preciso. Nós precisamos acreditar e nunca desistir da nossa família, independente do que você tem passado. Eu não sei o que você passou com seus pais, eu não sei qual é a sua história, mas eu estou aqui para dizer que é possível. É possível. Nós cremos num Deus que tudo pode, que tudo vê, tudo crê. Nós cremos num Deus que não dorme. Nós cremos num Deus que está sempre atento, está sempre alerta. Mas é preciso, irmãos, é preciso que eu faça a minha parte. É preciso se abrir a esse amor de Deus. E o primeiro passo, ainda de olhos fechados, é aceitar a sua família. Não existe uma família perfeita, não existe uma família ideal, existe a sua família. Você nasceu nela, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Glorifica a Deus pela sua família. Ela te ensinou a ser o que você é hoje. Se você traz marcas, você não está sozinho, todos nós temos. Mas o primeiro passo é aceitar. E quando a gente aceita, a gente começa a amar nossa família. Como nós aprendemos com meu sogro, com todos os defeitos dele. Antes de morrer, ele ainda pediu a Deus. Ele teve uma consciência da vida dele, ele ficou alguns dias sem beber. Deus deu essa chance para ele. E Deus dá hoje uma chance para mim e para você. Uma chance de abrir o coração. Hoje eu ouvi uma homilia, o padre falando da gente fazer uma faxina no nosso coração. Abre o seu coração e joga fora o que não presta. Sabe por quê? O que não presta fede. O que não presta atrai bicho. A sujeira, ela atrai rato, barata. Agora, quando a gente limpa, esses bichos vão embora. Uma geladeira, quando tem uma comida podre, você não consegue abrir. Você não consegue ficar com a porta aberta. Então o Senhor quer limpar o meu e o seu coração nessa noite. E que a gente tenha essa disposição de aceitar e amar e jamais desistir da nossa família pela força da oração.